Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graça ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai e entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. O responsório de hoje está no Salmo 104. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. O coração de quem busca o Senhor fica alegre, fica feliz. Os olhos meio que se abrem à nova oportunidade dada por Deus diante do Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. E como nós sabemos, o responsório tem a missão de nortear a palavra, a reflexão, a análise do dia. Então, a pregação do dia fica toda em função do Salmo responsorial. Reflexão do dia, dia 12 de abril de 2023, oitava de Páscoa, quarta-feira. Oitava de Páscoa, por quê? Desde do domingo que nós estamos ali glorificando a Deus pela ressurreição. Então, até o dia 16, o próximo domingo, são 8 dias que a igreja celebra liturgicamente como um único dia. Então, é um dia da ressurreição do Senhor. Todas as leituras nessa fase, na oitava de Páscoa, referem-se à ressurreição do Senhor e também como que a igreja convive com esta realidade no seu início, com os apóstolos. Santo do dia, São José Moscati, médico íntimo de Deus, caridoso, casto, trabalhador e despojado. Leigo como eu, como você, mas um homem que conseguiu uma santidade. Século XVIII, virada para século XIX, na Itália, São José Moscati dá exemplo de confiança no Senhor e converte almas para o Senhor e atende necessitados, atende as pessoas abandonadas, e a ele recorria muitas almas desesperadas, buscando oração, uma referência de Cristo. São José Moscati, intercedei por cada um de nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Nós estamos aí, depois que Jesus morreu, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou, elevado aos céus, deixa sobre a igreja o Espírito Santo em Pentecostes. Então, em Pentecostes há um renovo, há uma transformação naqueles homens e mulheres, e eles começam a pregar Jesus abertamente. Aí começa a igreja como nós a conhecemos até nos dias de hoje. Homens e mulheres comprometidos com a presença de Deus, com o Espírito Santo, na unção, buscando o Espírito Santo e pregando de forma destemida a palavra do Senhor. Neste caso, Pedro e João já estavam pregando destemidamente, e até ao templo pregar o nome de Jesus, coisa que eles não faziam antes, com medo de serem presos e perseguidos. Mas vamos ao texto. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou." Ou seja, Pedro e João estão cheios do Espírito Santo. "Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos dos homens ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar, glorificando e bendizendo ao Senhor. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados, espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Voltando ao salmo de hoje, exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graça ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele,
publicai todas as suas maravilhas. Foi o que fez Pedro e João. Foi o que fez aquele homem coxo, aquele homem paralítico que ficava à porta do templo, mas depois de uma experiência com Deus, gritava, louvava, saltante, glorificando e adentro do templo, testemunhando o que Jesus fez, as maravilhas do Senhor. Então a primeira leitura de hoje nos estimula a testemunhar Cristo ressuscitado. Amém. Evangelho em Lucas capítulo 24, de 13 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, o primeiro dia da semana, então nós estamos falando do domingo, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, e conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Que coisas? Como Jesus teria sido crucificado, como que ele foi morto pelos judeus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Aí já é Jesus ressuscitado. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que de lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: que foi que aconteceu? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Veja que os discípulos, que até então esperavam o Messias, agora com a morte de Jesus, eles mesmos professam com a boca deles que só se tratava de um profeta poderoso. Então já não é mais o Messias na versão deles, né? Porque na entendimento deles, aquele que morreu não poderia ser o Messias. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, ou seja, nós achávamos que ele fosse o Messias, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram e até agora nada. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, e ele, porém, ninguém viu. Então, a nossa fé depende dessa experiência com Cristo ressuscitado. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Ou seja, tudo que Jesus passou está nas Escrituras. Toda forma, conforme ele foi perseguido, conforme ele foi maltratado, crucificado, tudo que ele teria que descer à mansão dos mortos, que teria que ressuscitar. Então, Jesus vai explicando, tudo, conforme os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na glória do Senhor? E, começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos toda a passagem das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde eles iam, Jesus fez de conta de que ia mais adiante. Essa experiência é interessante porque Deus não te agride, Deus não avança, Deus ele se oferece, mas você tem que permitir. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, aí Deus vai cear contigo. Então Jesus faz de conta de que ele vai passar. Aí eles, porém, insistiram com Jesus: vem, fica com a gente, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, aí Jesus pegou o pão, abençoou e partiu, e distribuiu o pão. Olha, a mesma coisa acontecera nos ensinamentos da última ceia. Olha, nesse exato momento, o Espírito meio que abre os olhos dos discípulos. Vamos ao texto.
Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, na frente deles, desapareceu. Eles ficaram olhando um para o outro. O que houve? Meu Deus! Nós tivemos uma experiência com Cristo ressuscitado. Então um diz ao outro: não estava ardendo o vosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos uns com os outros. Veja que no versículo anterior ele falou: Jesus, fica conosco, a tarde já está chegando, a noite já se aproxima. Mas eles voltaram 11 quilômetros à noite, correndo, em meio ao perigo que lhes oferecia, para testemunhar Jesus diante dos 11 que estavam reunidos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no meio do caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. O salmo de hoje fala: exulte o coração dos que buscam o Senhor. Esses dois discípulos tiveram a experiência do Cristo ressuscitado, porque Jesus fez de conta que ia passar. E eles, com o coração ardendo no espírito, pediram: Jesus, fica com Jesus, aquele homem, né? Fica conosco, fica, a noite se aproxima, fica, reter Jesus. Você tem que aceitar Jesus na sua vida, para que o seu coração exulte de alegria, para que os seus olhos abram diante das oportunidades. Porque uma verdade bíblica sobre este mundo é que todos os dias do homem sobre a face da terra é um dia de sofrimento. Isso está nas Escrituras. Todos os dias do homem e da mulher sobre este mundo é um dia de sofrimento. Podemos então transformar o nosso sofrimento em glória para o Senhor. Podemos transformar o nosso sofrimento em virtudes, em experiência na fé, aumentando a nossa fé, como fez Pedro e João, transformando a vida daquele homem paralítico. Nós possamos agora, diante do nosso sofrimento, transformar a vida dos nossos filhos, dos nossos pais, da nossa família, dos amigos do trabalho, do nosso bairro, da nossa igreja, glorificando e bendizendo ao Senhor. Porque o que importa é que pelo batismo nós já vivemos a glória prometida da ressurreição. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Realmente, ai de mim se não evangelizar. Tudo perde o sentido. Que o seu sentido também possa estar em Cristo Jesus, seja um profeta do Senhor, pois as Escrituras dizem: são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Torne seus pés, suas pegadas sobre esse mundo, pegadas lindas, anunciando a presença de Deus. Converta almas para o Senhor e receba, ainda em vida, a glória de ser profeta. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.